Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Facebook do PT na Câmara. Estamos estreando hoje o programa Mulheres nos Espaços de Poder. E a nossa convidada é a deputada Natália Bonavides. Bom dia, Natália. Bom dia, Miziara. Bom dia a quem está nos acompanhando. É um prazer estar aqui nesse dia de estreia do programa. Estou muito feliz. Muito bem, a estreia do nosso programa tem o objetivo de debater as preparações para o nosso 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Esse dia tão importante, um dia de luta, né? Um dia que traz um pouco da nossa história, da trajetória das lutas das mulheres por libertação, por direitos, né? Em defesa da democracia e que são bandeiras hoje muito em voga e tão atuais no Brasil de 2020. É isso, né? No mês de março, nos últimos anos, tem marcado o início das lutas populares no Brasil e esse ano não vai ser diferente, né? A gente vai ter um mês de março de muitas lutas, a gente vai ter o dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, a gente vai ter o dia 14 de março, quando completa 2 anos sem justiça para Marielle Anderson, a gente vai ter o dia 18 de março, que vai ser um dia de uma união das várias pautas, né, que tem mobilizado os diversos setores da população contra esse governo. Mas agora o dia 8 de março tem uma coisa muito especial, né? Ele simboliza as várias lutas de nós mulheres e hoje a gente amanheceu com uma notícia muito ruim, né? A gente amanheceu com a notícia de que no ano passado, mais uma vez, o número de feminicídios no Brasil aumentou, né? O dado foi que a cada 7 horas uma mulher foi assassinada só por ser mulher. Então, enquanto o número geral de homicídios caiu, o número de feminicídios aumentou. E isso, infelizmente, confirma algo que a gente já vinha analisando, que era que o fato de o Brasil estar sendo governado por um grupo político que é abertamente machista, que é abertamente misógino, que abertamente fomenta o ódio às mulheres, tinha impactos reais, tinha consequências reais no aumento da violência também. Então vai ser um 8 de março de muita denúncia, né? Vai ter um 8 de março em que a gente não vai fazer nem um minuto de silêncio. Pois frente a esses retrocessos, né, que o governo Bolsonaro representa, se fortalece muito a chamada desse 8 de março. Né? E nós teremos este ano também, pela primeira vez, na organização aqui das Mulheres do Campo, especialmente do movimento Sem Terra, nós teremos o primeiro encontro nacional das mulheres do movimento Sem Terra aqui em Brasília, né? Elas começam a chegar hoje, as caravanas de todos os estados, e o MST ele tem esta postura bastante inovadora, foi um dos poucos movimentos aí que criou uma secretaria, né, de gênero, que passou a discutir o tema da violência doméstica no âmbito do movimento, dos assentamentos, né, das suas organizações, das suas cooperativas, e tem assumido muito fortemente esse tema justamente da luta contra a violência. Então eu acho que será um momento também importante de encontro, né, com esta experiência das mulheres do campo, das mulheres do MST, onde a gente vai poder nesse final de semana também beber um pouco dessa experiência de luta, né, de lutas, porque são muitas frentes de lutas que elas atuam, e a gente poder juntas assim fazer esse enfrentamento, né, deputada? É isso, né? Sempre quando vai chegando de 8 de março a gente já começa a ter várias atividades. Aqui mesmo essa semana na Câmara, né, nós tivemos algumas e hoje vai ser o início das atividades das mulheres do MST, né? A abertura é hoje, inclusive quem estiver em Brasília, né, pode chegar junto. Eu vou estar lá, inclusive, não vou para o Rio Grande do Norte hoje, especialmente para estar com as companheiras. E vai durar o fim de semana inteiro. No sábado vai ter um ato político que está previsto, inclusive, a participação da presidenta Dilma. E as companheiras do MST, elas debatem o feminismo camponês popular. Elas exatamente entenderam a importância de, também no movimento pela reforma agrária popular, também no movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra, fazer esse debate de que a gente precisa também ter uma auto-organização para enfrentar o machismo de cada dia, né, a violência que a gente acaba sofrendo em cada espaço. Então, são mulheres que estarão juntas para debater o impacto dessas políticas neoliberais para as mulheres do campo, né? O impacto dessas políticas neofascistas para as mulheres do campo, como resistir a isso tudo e também como seguir nas nossas pautas, né? Nas pautas das mulheres do MST, como a reforma agrária popular, como o cultivo de alimentos saudáveis, né? Que está
cada vez mais em risco no Brasil, que esse ano bateu todos os recordes de liberação de agrotóxicos, muitos deles proibidos em outros países pelo índice de câncer que geram. E em todas essas políticas de destruição do governo, as mulheres são mais atingidas. Em todas, né? Porque as mulheres estão ali na base da pirâmide do Brasil, com a população mais pobre, né? Quando a gente fala das mulheres negras, então, nem se fala. E nas mulheres do campo, que as mulheres, né, que o encontro do MST vai debater a situação, está uma parte importante dessas mulheres pobres. Isso significa que o desmonte da Previdência, que o desmonte da assistência social, que o sucateamento do programa Bolsa Família, tudo isso vai atingir de forma mais especial, de forma mais brutal essas mulheres. Né? Todas essas políticas, até mesmo a liberação do agrotóxico, a gente tem estudo de que essas mulheres do campo ficam mais sujeitas a índices maiores de câncer de mama, de câncer do ovário, por causa da presença desses agrotóxicos cancerígenos no ambiente rural. Então são muitos desafios para as companheiras do MST e é muito importante que elas estejam também aproveitando esse momento de luta, esse momento de mais o 8 de março que a gente constrói para fazer o seu debate das mulheres, né? O encontro das mulheres do MST. Estaremos então fortalecendo essa organização, né, das mulheres do MST, das mulheres do campo. Estaremos lá reunidas também para fazer esse debate, né, essa atualidade. E, deputado, o feminismo, então, ele é, na verdade, muito atual e necessário. Né? Especialmente num Brasil onde o fascismo, a misoginia predominam, a intolerância e a violência, cada vez o feminismo se faz mais necessário. E eu costumo dizer sempre, o feminismo nunca matou ninguém, né? O machismo mata todos os dias. Estes números que a senhora trouxe sobre os dados do feminicídio, os dados de violência também são muito alarmantes no Brasil. 2019 fechou com um número de dois casos de violência a cada minuto no Brasil, né? Então, nós temos aí um índice muito significativo, um crescimento grande, e acredito que um pouco esse crescimento se dá a partir também dessa cultura, né, de violência e intolerância que se aprofunda no Brasil desde as eleições de 2018. Eu acho que esse estímulo, né, à violência, esse estímulo à intolerância contra a diversidade, né, contra tudo aquilo que não está padronizado hoje pela sociedade dita, né, normal, a gente acaba vendo que há uma reação cada vez mais violenta e intolerante. Nós hoje podemos dizer que convivemos em espaços muito hostis. Nós, mulheres, estamos vivendo no Brasil em espaços muito hostis, sejam eles públicos, que a gente tem visto crescer essa violência política também, como nos espaços privados, no caso da violência doméstica. É isso, a gente está vendo crescer, inclusive, você comentou agora, né, na violência política, a gente teve em 2016 o que significou o impeachment contra a presidenta Dilma, a gente teve em 2018 o assassinato brutal e covarde da vereadora Marielle, e a gente sente aqui, né, no dia a dia aqui na Câmara, a gente sente o aumento dessa violência política, especialmente essa violência endereçada às mulheres. Não é à toa, não é coincidência, né? Tem um energúmeno da presidência da República que faz piadas misóginas, agressivas, sexistas com um jornalista, por exemplo, exercendo sua profissão. Né? Então, quando a maior autoridade da República reproduz esse tipo de discurso, acaba legitimando, né? Acaba empoderando quem comete essas violências, né? Que se sente mais fortalecido para combater. Então, o feminismo é sempre necessário, absolutamente necessário. A gente ainda é objetificado, a gente ainda é visto como objeto. O feminicídio é isso, né? As mulheres serem mortas por serem mulheres, serem tratadas como coisas, como propriedade. Isso é uma construção cultural muito forte, que não foi feita da noite para o dia. Se a gente for pensar, inclusive em termos institucionais da legislação que existia no Brasil, a mulher valia menos literalmente, né? Literalmente, valia menos segundo o Código Civil, era incapaz segundo o Código Civil. Há menos de um século a gente não votava, né? Hoje a gente está aqui lutando para aumentar a participação das mulheres nos espaços legislativos, nos espaços políticos, mas isso não se resolve da noite para o dia, porque isso é uma construção histórica, né? De uma
sociedade patriarcal que deixou marcas culturais muito fortes, né? E aí, por isso, a necessidade disso também ser enfrentado nesse âmbito. A gente precisa falar em direitos iguais, falar que a mulher não merece apanhar, ao contrário do que autoridades pensem, desde a escola, né? Desde a formação de crianças e adolescentes. A gente tem que construir essa ideia de igualdade de direitos e de respeito às mulheres, a ideia radical de que a gente é gente, né? E que nós somos seres humanos também. E isso causa reação. Nada disso é enfrentado sem causar reação, e é isso que a gente vê no cotidiano aqui na Câmara, né? Vários tipos de projetos que são propostos, que são defendidos aqui, que a gente faz esse enfrentamento, e na sociedade, né, com esses dados muito tristes e dolorosos, como que a gente amanheceu hoje sabendo, como o aumento do feminicídio. Esse caso, né, da violência política, né, voltada às mulheres, a gente tem percebido muito mesmo um crescimento, né, especialmente. Nós tivemos aqui nossas deputadas, né, tem o caso emblemático da deputada Maria do Rosário, no debate com o então deputado Jair Bolsonaro, à época. A deputada Maria do Rosário conseguiu ganhar na justiça uma indenização por conta das agressões que recebeu aqui dentro, neste parlamento, né? Recentemente, a nossa deputada e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, também foi vítima destas agressões, e a gente precisa fazer esse enfrentamento todos os dias, né, deputada? Fortalecendo aquelas representações e lideranças que são porta-vozes de um grande movimento hoje na sociedade que exige, né, direitos e respeito. Acho que isso que é muito importante. As mulheres são a maioria da população, são a maioria do eleitorado, e estamos, né, em 2020 e exigimos, né, nossos direitos e respeito. Eu acho que nenhum direito a menos, que era a nossa chamada desde 2016, né? Acho que é muito importante a gente, em tempos de governo fascista, reafirmar a bandeira de que nenhum direito a menos, que não aceitaremos retrocessos nas políticas. Mas a senhora falava também que este ano é um ano eleitoral, né? E que a gente precisa fortalecer também essas nossas representações nesses espaços de poder, né? Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, da importância da participação das mulheres nesse processo eleitoral no Brasil fascista, no Brasil de Bolsonaro. Nós ainda somos muito subrepresentadas, né? Aqui no Congresso Nacional, por exemplo, nós somos mais ou menos 15% das mulheres. Lá no meu estado, eu sou a única deputada federal mulher, inclusive. E a minha governadora, Fátima Bezerra, é a única governadora do Brasil. Então, em todos os níveis de representação política, seja do legislativo, e aí no legislativo, seja municipal, seja estadual, seja aqui federal, assim como no executivo, existe essa subrepresentação muito grande, né? Nós somos mais da metade da população. Então, 15% aqui pela primeira vez, né? A gente atingiu 15%, é um número irrisório. E a gente faz esse debate muito aliado ao debate de mandatos que defendam os direitos das mulheres, né? A gente não tem nenhuma ilusão de que basta ser mulher para estar aqui representando a luta dos direitos das mulheres. Inclusive, a gente teve, né, ano passado, lamentavelmente, voto de mulheres na reforma da Previdência, né, mesmo sendo um projeto, tendo sido a reforma da Previdência, algo que veio para destruir uma série de direitos das mulheres, né, dificultar o acesso das mulheres a políticas tão essenciais de previdência e de assistência. A gente teve aqui propostas de acabar com a cota de 30% de candidaturas femininas, né? E infelizmente partindo de uma mulher. Então, o que a gente quer esse ano? O que a gente quer nas candidaturas de 2020? A gente quer incentivar ao máximo candidaturas femininas e feministas, candidaturas femininas que que conquistem mandatos para estarem no parlamento, para estarem em prefeituras, defendendo os direitos das mulheres. Porque o que a gente está passando hoje, né, essa política de destruição do governo Bolsonaro, essa política econômica neoliberal que está acabando com os serviços públicos, com a assistência social, isso está afetando as mulheres mais que a qualquer pessoa. Então não tem como a gente fazer o debate da defesa dessas mulheres que estão morrendo, que estão deixando de receber Bolsa Família, que estão tendo seus filhos assassinados, sem resposta sobre isso, sem a gente fazer o debate dessas políticas todas, né? Então, 2020 é mais um ano em que a gente quer incentivar
essas candidaturas, porque a gente acha que a presença de mandatos com esse perfil enriquece muito, né? Enriquece muito o parlamento, enriquece muito o executivo, mas principalmente faz uma diferença real na vida das mulheres, quando a gente conquista mandatos que vão trabalhar com essa perspectiva, com esse olhar, que vão estar na luta pelos direitos da classe trabalhadora. Isso significa estar na luta pelos direitos das mulheres. Então, mais um ano desafiador para a gente tentar ampliar a presença de mulheres no espaço político. A nossa legislação, desde 1996, ela traz uma política de ação afirmativa, né, com a reserva de vagas de candidaturas para as mulheres. Mas acredito que durante todo esse período, né, nós lutamos muito, tivemos avanços, agora nós temos consumado aí a questão do financiamento também dos 30%, para as candidaturas de mulheres, especialmente para os parlamentos, né? Mas precisamos avançar. Eu acredito que a gente deva avançar para a reserva de vagas nos parlamentos, né? Não sei qual é a sua opinião. Inclusive, o Chile acaba de indicar que a sua constituinte, né, a sua Assembleia Constituinte vai ter paridade de gênero, uma conquista muito importante das companheiras chilenas. E aqui a gente sabe que esse percentual de 30% nas candidaturas ele teve pouco impacto, né? Ele teve uma grande importância na medida em que, com certeza, muito mais mulheres foram candidatas e entraram nessa disputa institucional por causa dessa legislação. Mas em termos de resultados efetivos, de conquista de mandatos, sempre foi muito frágil o resultado dessa política. Mas em 2018 teve algo especial que realmente trouxe uma efetividade maior, que foi a decisão da STF que vinculou. Se tem 30% de candidatura, não tem como não ter, né? Não tem como não ter 30% de financiamento. Isso teve um impacto real. Se a gente for olhar desde 88, o tanto de mulheres que foi sendo eleitas aqui para o Congresso, o maior salto de todo esse período foi exatamente de 2014 para 2018, que foi quando a gente saltou de 10% de representação para 15%. Né? Antes a gente ia avançando ali um tiquinho, às vezes ficava estagnado, às vezes aumentava 1%, 2%, e foi de 2014 para 2018 que cresceu de 10% para 15%. Não foi outra coisa, foi a garantia de financiamento, que a gente sabe que ainda teve muito desvio. O PSL está aí para contar a história do Laranjal, do partido que era o partido do presidente da República, mas que essas distorções não são razões para a gente acabar com a política, não é o contrário, são razões para a gente enfrentar esses problemas e aprimorar essa política, mas é fato que teve efetividade e a gente deu o maior salto da história do país em termos de representação aqui no Congresso. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido, né, de garantir o financiamento das candidaturas de mulheres, garantir esse debate nos partidos também, que a gente sabe que não é fácil, que aliás é um dos grandes entraves para as candidaturas femininas, é a resistência a essas candidaturas dentro dos partidos. Porque se hoje são mandatos ocupados por homens, necessariamente com a entrada de mulheres isso significa homens perdendo poder. Né? Então existe uma resistência em todos os partidos, inclusive de todas as ideologias, e é algo que a gente tem que enfrentar, né? Ocupar esses espaços, né, que não são cedidos. Muito bem. E esse 8 de março, então, ele também tem esse tema, né? Uma maior representatividade, né, das mulheres nos espaços de poder. Também debater o tema da democracia, porque não há democracia sem uma participação e uma representação da maioria da população, que são as mulheres, e a própria população negra. E o grande desafio que é hoje também, não só avançarmos na representação das mulheres, mas também da diversidade das mulheres. A gente tem uma representação de mulheres jovens, de mulheres negras, né, de mulheres LGBTs, nesses espaços de poder, né, político. Porque o espaço de poder político é o espaço de decisão real sobre a vida das pessoas, né? Então, às vezes a gente discute, nós estamos na base da maioria dos movimentos, né? Na maioria dos movimentos políticos, não só dos movimentos sociais, na construção de partidos, e não estamos, muitas vezes, na sua representação. Então, quanto é importante essa diversidade. E tem um movimento muito legal que surgiu aí, que é o movimento Representa, que até o pessoal ontem fez o debate aqui, né? Que é essa questão da gente também abrir espaços para as novas gerações, né? Para esse olhar, né, de quem está surgindo
sobre esses espaços de poder que muitas vezes são impermeáveis às mudanças, né, ao acolhimento de ideias inovadoras, a formas de participação mais horizontais, mais democráticas. Então, o quanto isso pode ser importante, né? É isso, o ideal da democracia era se os espaços de representação realmente representassem a diversidade de uma população, né, que é algo que a gente absolutamente não tem hoje no Brasil. Quando a gente vê que não só o número de mulheres, mas de mulheres negras, de mulheres trans, de mulheres que se assumam LGBT, a gente vê que isso é um grande desafio a ser enfrentado. E é muito interessante esse projeto que está acontecendo no PT em relação às jovens e aos jovens, né? Eu tive, inclusive, a oportunidade de participar de um momento de formação da juventude do PT, que está coordenando, né? Está levando adiante esse projeto Representa, e tinha muitas meninas, né? Tinha muitas mulheres lá nesse dia. E acho que é um desafio que o nosso partido tem, é muito urgente. Eu, inclusive, me sinto muito responsável por ser parte disso, já que eu sou a deputada mais jovem da bancada do nosso partido, e eu acho que a gente precisa muito de se aproximar mais da juventude. Inclusive, eu tive com o presidente Lula há umas 2, 3 semanas, e essa foi a principal coisa que a gente conversou, né? Foi sobre como se reaproximar da juventude, como trazer para a pauta de debates da juventude os temas do cotidiano que são políticos, né? Ele sempre fala isso. São políticos. E eu acho que o Representa vai ter um papel importante no nosso partido nesse ano, como tem tido também o projeto Elas por Elas, né? Que esse é voltado especificamente para as candidaturas femininas. Eu tenho muito orgulho que o nosso partido nunca tenha deixado de lado, nunca tenha deixado de debater medidas que não deixa a gente ficar assistindo as coisas seguirem seu curso, que muitas vezes naturalmente acabam só fomentando as candidaturas masculinas. A gente sempre tem feito um esforço proativo e real para ter projetos que incentivem essas candidaturas. E aí em 2018 eu fui uma das candidaturas, né, que participou do projeto Elas por Elas. E que foi possível essa construção para estar aqui hoje contigo na estreia do programa aqui. É uma marca de sucesso e de êxito do programa Elas por Elas, né? Então, a chamada para esse 8 de março, né? O 8 de março que vai ser em defesa da democracia, o 8 de março que vai ser em defesa dos direitos, todos eles, né? Porque desde 2016 nós só estamos perdendo direitos no Brasil, desde a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a PEC, né, 95, perdemos aí os recursos para a saúde, para a educação, né, para a assistência social. Recentemente agora também com os cortes, né, e contingenciamentos orçamentários das principais políticas públicas que impactam a vida das mulheres, especialmente Bolsa Família, né. Então vai ser um 8 de março de luta por direitos, mas principalmente de reafirmação da democracia, né. As mulheres brasileiras estiveram às ruas sempre nos momentos mais difíceis da história deste país, né? Na luta pelo voto, depois na luta contra a ditadura, especialmente pela abertura democrática. No processo constituinte, né? Temos aí a nossa companheira Benedita da Silva, que é uma das representantes até hoje aqui no parlamento, que participou desse processo, onde nós conquistamos direitos muito importantes, como, por exemplo, o direito à licença maternidade e a proteção ao trabalho, né? E depois seguimos na luta aí contra o golpe, resistimos firmemente, né? E conseguimos ter uma presença muito importante nesse processo de 18. Elegemos a nossa primeira governadora, uma bancada importante de deputadas federais e seguimos na luta, né? A deputada Natália, para que a democracia ela seja de fato representativa dessa diversidade e que a gente possa ter no processo eleitoral de 2020 essa diversidade nos espaços de poder, concretamente, né? A diversidade das mulheres lá nos espaços de poder, porque acredito que o nosso feminismo é um feminismo antirracista, né? Não homofóbico, né? E acho que é um feminismo também com recorte de classe, porque no Brasil não tem como ser feminista sem enfrentar essas 3 desigualdades estruturantes, que é gênero, raça e classe, né? Que são muito importantes e que acabam contribuindo muito
para a pobreza, para a violência e para todas as situações de indignidade, né, de uma vida mais difícil para todas. É isso, as mulheres têm estado sempre à frente, né? Quem primeiro falou de Eduardo Cunha, quem primeiro denunciou Eduardo Cunha, né? Quem esteve liderando o processo de resistência ao golpe. E eu tenho um sentimento que quem vai derrotar o governo Bolsonaro vão ser as mulheres, né? Porque eles não estão dando sossego, né? Eles não estão dando sossego, estão retirando a cada dia um direito diferente, e eu acho que são as mulheres que vão responder não dando sossego também, né? E ocupando as ruas desde agora, esse domingo, nosso 8 de março, seguindo a nossa agenda intensa de lutas que vamos ter esse mês, mas durante o ano todo nessa denúncia, sem arredar o pé da luta. Muito bem, parlamento nas ruas, né? Fora Bolsonaro. Os movimentos. Muito importante a gente forjar esta unidade das mulheres, dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas no Brasil neste momento, né? As mulheres sempre foram resistência, acho que esta é a palavra, né? Não dá para ser mulher no Brasil sem ser resistência. Simplesmente. E precisamos fazer essa unidade importante de todas as lutas, né? Para defendermos a nossa democracia e para que essa democracia avance, como nós falamos antes, para que ela seja representativa da nossa diversidade. Para concluir, deputada? Para concluir, deixar o convite, né? Dia 8 de março, procura na sua cidade. Alguns municípios vão fazer sábado, alguns vão fazer segunda, domingo, né? Vai ter, durante todo esse dia, a gente vai ter no Brasil todo atividades muito intensas. A mulherada no campo e na rua vai estar mesmo nesse processo de mobilização para a gente acumular, para derrotar esse governo. Então, 8 de março, procura na sua cidade o ato, a atividade, a roda de conversa que for ter. 14 de março, 2 anos em que a gente exige justiça por Marielle Anderson. E 18 de março, um dia que a gente vai encontrar todas as lutas na rua, a luta da educação, do serviço público, da soberania, do emprego, do salário. Um mês de muita luta, um mês para a gente estar mesmo na rua, se encontrar nas ruas e dizer que a gente não aceita esse projeto de destruição, ele não é digno para as nossas mulheres e a gente vai trocar ele. Então, até o dia 8 nas ruas de todo o Brasil, né, deputada? Um beijo, pessoal. Bom fim de semana, bom 8 de março. Bom 8 de março para todas e todos que queiram nos apoiar.